Pouca gente sabe disso, mas horas antes da final da Supercopa, havia jogadores do Corinthians que mal conseguiam sair da cama. Alguns não tinham forças nem para acompanhar a preparação tática. Outros sequer sabiam se conseguiriam entrar em campo. E mesmo assim, contra o elenco mais caro da América do Sul, contra o favorito absoluto, o Corinthians venceu, convenceu e foi campeão. O que aconteceu em Brasília não foi só futebol. Foi mais uma noite em que o Corinthians desafiou a lógica, ignorou previsões e mostrou que grandeza não se compra, se constrói. O cenário era completamente desfavorável. De um lado, o Flamengo, campeão brasileiro e da Libertadores, dono de um elenco milionário, profundo e experiente, tratado como favorito por praticamente todo o país. Do outro, o Corinthians, ainda convivendo com dificuldades financeiras, pressão fora de campo e desconfiança externa. No papel, parecia um duelo desigual, mas o futebol, mais uma vez, provou que não respeita roteiro pronto. Como se não bastasse o tamanho do adversário, o Corinthians ainda precisou enfrentar um inimigo silencioso e devastador. Um surto de virose atingiu em cheio o elenco e a comissão técnica na véspera da decisão. Foram 11 atletas infectados, todos prejudicados na preparação para o primeiro jogo decisivo da temporada. Jogadores acordavam mal, passavam o dia debilitados, com febre, mal-estar e dificuldade de concentração. A preparação, que já era curta, virou um verdadeiro desafio físico e mental. Yuri Alberto foi um dos mais afetados. O centroavante, que acabaria sendo decisivo, sequer conseguiu assistir ao vídeo de análise do Flamengo apresentado pela comissão técnica no CT Joaquim Grava. Precisou receber orientações individuais poucas horas antes da partida. Rodrigo Garro, outro nome fundamental, acordou o médico do clube às 6 da manhã do domingo para avisar que estava muito mal. Não tinha condições de começar jogando. Diante desse cenário, a pergunta era inevitável: como competir em alto nível nessas condições? A resposta veio com estratégia, maturidade e inteligência. O Corinthians não se vitimizou, não buscou desculpas e não mudou sua identidade. A comissão técnica montou um plano de jogo extremamente bem executado, com um meio-campo forte, físico e disciplinado, capaz de competir e ao mesmo tempo pensar o jogo. A escolha por uma formação mais sólida, com Gabriel Paulista em uma linha alternativa e Ranielli encarregado de neutralizar Arrascaeta, foi decisiva. O jovem Breno Bidon, cria da base, jogou com personalidade de veterano, protegendo a zaga, organizando a saída de bola e não se intimidou em nenhum momento. O Flamengo teve mais posse de bola no primeiro tempo e finalizou mais, mas quem controlou o jogo foi o Corinthians. Depois de resistir aos minutos iniciais de pressão, o Timão encaixou a marcação, passou a dominar o meio-campo e começou a ditar o ritmo da partida. Não era um time acuado, era um time consciente, confiante e competitivo. O gol que abriu o placar foi a prova disso. Não foi acaso, não foi sorte, foi treino e convicção. Em uma jogada ensaiada, o Corinthians cobrou escanteio curto, trocou passes com inteligência, movimentou a defesa adversária e, no meio da confusão, Gabriel Paulista apareceu para finalizar. O Corinthians fazia 1-0 e mostrava que estava ali para vencer. Pouco depois, quase ampliou em um contra-ataque rápido, quando Bidon acelerou, encontrou Memphis Depay livre na entrada da área e o atacante finalizou cruzado. Rossi salvou o Flamengo, mas o recado estava dado. No segundo tempo, o jogo ganhou novos contornos. Logo no início, após revisão do VAR, Carrascal foi expulso por uma cotovelada em Bidon. O Corinthians ficou com um jogador a mais, mas soube que finais não perdoam erros de leitura. Nos primeiros minutos, o time teve cautela, entendeu como o Flamengo se reorganizaria e evitou se expor. Um gol chegou a ser marcado, mas acabou anulado por impedimento na origem da jogada. Yuri Alberto teve uma chance clara, cara a cara com Rossi, e Memphis insistiu no rebote. Aos poucos, o Corinthians passou a trocar mais passes, gastar o tempo e escolher com precisão o momento de atacar. Já nos acréscimos, veio a cena que simbolizou toda aquela noite. Passe do estreante Caio César. Yuri Alberto, mesmo debilitado, mesmo exausto, teve lucidez, coragem e confiança. Deu um chapéu no goleiro e completou de cabeça para o fundo da rede. Não era apenas o segundo gol, era a confirmação do improvável.
O Corinthians era campeão da Supercopa no gramado do estádio Mané Garrincha, diante de um adversário milionário e favorito. Esse título vai muito além de uma taça. Ele representa continuidade. Continuidade de um roteiro improvável que começou no ano anterior, com conquistas importantes, mesmo em meio a crises administrativas, políticas e financeiras. Mais uma vez, o Corinthians mostrou que cresce quando é desacreditado, que se agiganta quando é pressionado e que responde dentro de campo, não no discurso. Venceu a virose, venceu o favoritismo e venceu o elenco mais caro do continente do jeito mais corintiano possível. O que vimos nessa final não foi só futebol, foi identidade, mentalidade e história sendo respeitada. O Corinthians provou que enquanto houver camisa, torcida e entrega, o improvável sempre será possível. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e continua com a gente no próximo vídeo, porque aqui a gente vai sempre além do placar e conta as histórias que fazem o futebol ser muito mais do que um jogo. Até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!